Senhor Jesus, Divino Mestre, as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia, envolva-nos em mais uma bendita oportunidade que nos é concedida para estarmos aqui reunidos, para estudarmos em conjunto um tema interessante sobre o livro de Gênesis de Moisés, com as ferramentas para o entendimento aprofundado que a doutrina espírita nos oferece. Que possamos realizar o melhor ao nosso alcance, os amigos espirituais que nos param, inspiram e protegem possam estar ao nosso lado, uma vez mais, para a realização do melhor ao nosso alcance. Vou fazer aqui a projeção da nossa tela. Livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos, a partir do versículo 22, que já praticamente estudamos na semana passada, nós vamos começar dele para entrarmos no capítulo 7. Né? Capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo um animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Muito bem, então nós, na semana passada, iniciamos aí o entendimento do versículo 22 do capítulo 6. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então nós vamos observando aí o movimento de obediência de Noé. Assim fez Noé. Sobe um pouquinho o tempo aí para nós. Não, tá no 22, ó. Aqui, ó. 6:22. Vocês não estão Certo, vendo, não? certo. Tudo bem. 6:22. Assim fez Noé. Então nós vemos aí o movimento de Noé, o movimento de obediência de Noé. Noé obedeceu, aplicou a fé, que é a força idealística movimentando o desejo, a vontade, cumpriu aquele planejamento, o detalhamento, sem o exagero do perfeccionismo, porque o perfeccionismo representa um desvio. O perfeccionismo geralmente nasce do orgulho, da vaidade, supormos que não vamos cometer erros, e perdemos a simplicidade, a naturalidade na ação. Então, o movimento obediência é o consentimento da razão, já nos ensina Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. E a resignação, o consentimento do coração. Então, o consentimento da razão, porque nós vamos contrariar nossas propostas pessoais, adotando, por exemplo, a doutrina espírita, certo? Porque nós podemos, ao tomarmos contato com o espiritismo, por exemplo,
nós podemos nos embevecer com a doutrina, nos entusiasmarmos com a doutrina, mas é no decorrer do tempo é que nós vamos notar que certos princípios da doutrina vão contrariar o nosso campo pessoal, particular, de ideias, do cotidiano. Só com o tempo. Por isso é que existe a luta contra o egoísmo. O egoísmo, ele é tenaz. O egoísmo, para mantermos o nosso padrão de atendimento pessoal das paixões e dos desejos, nós movimentamos a capacidade de estabelecer determinados princípios, ideias, para justificar determinados posicionamentos. À medida que o tempo vai passando, que vamos estudando a doutrina espírita, e nos embates do dia a dia, é que nós vamos notando essa força interior contrária. Porque senão, amigos, não haveria nenhum sentido Kardec ter adotado o preceito que ele adotou para definir o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que opera o domínio das inclinações más. As inclinações más, elas são aquelas que nascem do egoísmo, do interesse pessoal, do amor próprio. Por isso que é difícil. Mas aqui o Noé representa aquele movimento interior que surge, muitas vezes depois de muita dor, de muita luta, e que nós notamos que os nossos princípios pessoais não garantem a felicidade como nós supunhamos, nós então passamos a experimentar outros planejamentos. E aqui nesse caso, a fé é importante porque nós vamos trabalhar com um ideal que contraria o nosso coração. Por isso que os espíritos vão dizer também que o dever ele é contrário aos impulsos do coração. Evangelho segundo o Espiritismo. Que o dever é difícil de ser cumprido porque ele contraria os impulsos do coração, que são os impulsos das paixões, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de tudo aquilo que nos traz uma satisfação interior ainda. Certo? Então assim fez Noé. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Assim fazendo, ele foi então constatando, operando, agindo, atuando, ele foi constatando que aquela verdade é uma verdade eficaz para garantir a felicidade e a paz. Mas durante o processo, a luta é grande para vencer o eu, o ego, o egoísmo. De acordo? Então nós vamos ter que aplicar a fé, segundo aquele conceito espírita que aprendemos. A fé é a vontade de querer que essa vontade obtenha satisfação. Então, eu tenho vontade de me tornar um espírito puro. Ótimo, agora é preciso que essa vontade obtenha satisfação. Que é o momento da luta. Para que essa vontade obtenha satisfação, eu tenho que começar a trabalhar as imperfeições, não é? Não é isso? Muito bem. Então vamos lá. Conforme o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então ele expressou no amai, bendizei, fazei bem e orai. Amai,
sentimentos, bem dizer, palavra, fazei bem ação, orai, pensamento. São as bases, os fundamentos, certo? Por onde vamos expressar, ou os quatro válvulas, digamos assim, de expressão do ser: sentimentos, palavras, ação, pensamento. 4. Certo? Formando aí o quadrado, né? As bases da evolução. Então, é preciso que nós expressemos a virtude dessa forma: sentimentos, palavras, atitudes, ações, pensamentos. Atitudes e ações é a mesma coisa, tem uma nuancezinha, não, certo? Mas a atitude é uma ação também. Capítulo 7. Então aqui nós já estamos entrando, o 7 aí é interessante porque define um novo ciclo, uma nova etapa. Então depois, certo? Depois da preparação da arca, dos trabalhos da evolução, então aí o símbolo, depois, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então aqui nós já falamos da fé anteriormente. Então disse o Senhor a Noé. Então aí nós vamos empregar a capacidade de obediência e de resignação. Nós vamos ter que confiar na expressão que nos é trazida. Porque disse o Senhor a Noé. Disse o Senhor a Noé. Quem é que fala aqui? É Deus? No plano prático, pragmático, quem fala é Deus? Seria a nossa consciência, não? Sim, isso no plano interior, certo? Mas no plano exterior, quem é que fala? No plano exterior, quem é que fala? É Deus? Não. Por quê? Os emissários dele. Por que não é Deus que fala no plano concreto? Porque Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Exatamente. Deus não exerce ação direta na matéria. Então não é ele que fala. Ele fala pelos seus divulgadores, aqueles que já o conhecem. Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua presença, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então esse aqui é Jesus, né? Hoje nós sabemos que é Jesus, que é a expressa imagem de Deus, ao resplendor da sua glória, que na prática quem enviou todos os profetas e que falou pessoalmente conosco 2000 anos atrás. Então eu preciso... Esse trecho está onde? Você leu, Júlio? Hebreus, Hebreus. capítulo 1. Versículos 1 a 3. Ah, tá.
Então, é preciso aplicar a minha capacidade de confiar nesse elemento que chega para mim, certo? E vai dizer assim: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quando, naquele tempo, os próprios judeus observavam mais o olho por olho, dente por dente. Então é preciso um alto grau de confiança num desconhecido que se apresenta falando em nome de Deus e trazendo princípios que contrariavam o bom senso e a prática comum naqueles tempos, certo? Porque quem vai trazer a palavra de Deus aí, do Senhor, é alguém, um encarnado, com o qual nós precisamos concordar e em quem precisamos confiar. Por isso que o movimento não é fácil. As coisas, olha o que está escrito em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então nós temos que aplicar uma confiança num preceito que nos é desconhecido. É conhecido do revelador, mas não é conhecido, não é nosso conhecido. Quando eu digo não é nosso conhecido, é que nós não vivemos ainda. Porque nós conhecemos o que nós vivemos, amigos. O que nós não vivemos não é conhecido por nós. Nós conhecemos o que está no nosso coração, na nossa mente, que já é conquistado. Certo? Mas nós já temos as capacidades. A capacidade de confiança e de fé nós adotamos naturalmente no dia a dia para coisas materiais. Então nós já temos essa capacidade. Nós vamos agora deslocar essa força e empregar no desconhecido. De acordo? Então, vamos lá. Diz o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Nós já até trabalhamos já esse ponto anteriormente, contratamos, inclusive, por exemplo, da doutrina espírita, que é uma filosofia que é divulgada na casa espírita, que é uma arca. Porque a casa espírita é um templo, digamos assim, que vai expressar a verdade dos espíritos. Então nós temos que acreditar nos espíritos, certo? Aplicar um grau de confiança numa filosofia que vai nos chamar primeiro pelo bom senso, pela lógica, mas depois nós vamos ter que lutar contra a, a matéria, porque nada na matéria demonstra para nós que somos imortais, ou demonstra? Nada na matéria. Se a matéria demonstrasse imortalidade, não haveria céticos no mundo. Não haveriam céticos, nem ateus. Concorda? Mas a matéria por si mesma, ela não demonstra a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito. Então nós temos que aplicar um grau de confiança numa filosofia que ela entra em choque com a verdade dos fatos. De acordo? Ou estou falando alguma coisa absurda? Não é?
A matéria, na verdade, ela aponta para o oposto, né? Aponta para o oposto. Para a mortalidade e a renovação contínua, né? Exato. Matéria, né? Exato. E é por isso que a dúvida ainda é algo com que lutamos ainda, em uma certa medida. Nós já temos as provas, nós que militamos aqui na mediúnica, nós já temos as provas, certo? Nós não temos, como se diz, nós não temos mais o direito à dúvida. Cumpre-nos fazer, porque nós está nos sendo bem demonstrada a realidade. As provas são abundantes. E então resta nos aplicar para consolidar um novo tempo na nossa intimidade. Então essa entrada na arca é a entrada numa nova esfera de ação, no novo ciclo. Quando nós desencarnarmos, nós vamos entrar numa nova arca, no mundo espiritual. Então, aqueles que. Nós vamos tratar do dilúvio aqui mais à frente, mas aqueles que naufragarem no dilúvio das paixões, depois da desencarnação, eles vão aí para as regiões de subcrosta, das profundidades, certo? Então, nós aqui estamos trabalhando, que é não para evitar o umbral, mas é para nós nos aprimorarmos espiritualmente, porque nós não vamos precisar preocupar com o umbral. Porque quem preocupa com o umbral está ainda numa certa ineficiência na prática diária. Está preocupado com o umbral e não passar pelo umbral. Se nós estamos preocupados com alguma coisa, nós não estamos ocupados com o que é essencial. Então é preciso. E o grande desafio nosso é tirar a preocupação, não é? Preocupação. É porque se eu preocupo com castigo, eu vou me ocupar com. Eu vou continuar fazendo o errado, mas vou me ocupar com uma maneira de amenizar o castigo. Tipo assim, se eu faço algo errado, por exemplo, eu vou avaliar se tem alguém me olhando, se tem alguém. Se eu vou avançar um final, por exemplo, eu olho se não tem uma câmera, uma coisa assim. Então, eu continuo como é que fala? Eu não me mudo. A minha preocupação é diminuir amenizar as consequências. Não sei se... Exatamente. Então nós temos que nos ocupar com o bem, ocupar com as coisas boas, com a prática do bem, com o estudo, aquelas preocupações que são chamadas de redentoras por André Luiz, que são as de família, com os acontecimentos familiares, que André Luiz chama de preocupações redentoras, com os problemas de trabalho, certo? Com os assuntos sérios, porque aí são as preocupações que estão fazendo aquele papel de não nos ocuparmos com coisas complexas, certo? Então aí nós vamos ter uma preocupação sadia, que é uma ocupação em tentar ajudar de alguma forma aquelas pessoas que estão necessitando, seja no âmbito familiar, seja no âmbito social. Que essa é uma preocupação boa, preocupação útil. Certo? Como que eu posso ajudar aquela pessoa a resolver seus problemas? Então é uma preocupação saudável que nos tira do campo do egoísmo.
das preocupações supérfluas, superficiais, com as quais muitas vezes nós nos ocupamos. Então, entra tu e tua. Essa entrada, tu e toda a tua casa na arca, define a consciência desperta para aquilo que já está presente no mundo mental. É um símbolo. É um símbolo. Vamos lembrar que isso é uma parábola. Estamos estudando aqui uma parábola, certo? E fala da evolução. Porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então, te hei visto justo define a coerência de Noé. Então, por que ele era justo? Porque ele era coerente. Por que ele era coerente? Porque ele buscava praticar antecipadamente aquilo que aprendemos com Jesus. Amai, bendizei, fazer bem e orai. Ou seja, a coerência está no seguinte fato. O meu ideal não é apenas um ideal no campo filosófico. Eu expresso o ideal por pensamentos, palavras, atitudes, ações, pelos sentimentos nobres. Aí está a coerência. E lembrando, com o Livro dos Espíritos, a questão 893, que há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, o espírita é reconhecido pela sua transformação moral e por domar as inclinações más. O domar as inclinações más é a resistência voluntária ao arrastamento automático que elas propõem. Então, há virtude aí. Que eu estou buscando quebrar o arrastamento. Mas para que haja eficiência nessa quebra desse arrastamento, é preciso a adoção de novos hábitos, diferentes daqueles que geraram o arrastamento. Então, aí é que se encontra o grau de desafio, de dificuldade. Buscar coerência. E nós precisamos demonstrar coerência por ações. Não adianta, por exemplo, o elemento se candidatar. Vou trazer aqui o nosso caso particular. Se candidatar para o trabalho mediúnico da desobsessão, que é um trabalho sério, mas ele não demonstrar nos fatos, nas ações, o empenho para a participação, a pontualidade e a assiduidade, por exemplo. É aí que eu vou demonstrar que eu estou buscando quebrar um arrastamento diferente, um arrastamento complexo. Então eu preciso consolidar. E, ao longo do tempo, nós vamos ser desafiados por questões particulares. Aniversários, pequenos problemas familiares, que vão nos desafiar a manter a coerência, inclusive o testemunho para com aqueles que nos observam. Perceberam como que é difícil manter esse estado de coerência e de justiça aqui, de ser justo diante de mim nesta geração, que nós precisamos dar exemplo. Se Jesus é o modelo e guia, nós precisamos, por nossa vez, nos tornarmos modelo e guia também onde nós estivermos atuando, de coisas boas. Demonstrar para as pessoas a seriedade do trabalho, que não é um trabalho religioso,
superficial, um trabalho de desobsessão, por exemplo. Então, o médium, o participante, ele precisa, se candidatou, ele precisa demonstrar o empenho. Vocês estavam até comentando sobre isso antes dos trabalhos. O Fernando vai se recordar. E a Margarida também, se ela estiver na área aí. Então é preciso empenho. Porque depois, amigos, depois o elemento vai chegar no mundo espiritual e com uma falsa sensação de que ele participou de uma atividade mediúnica e que vai ser guindado a um plano de, de reconhecimento, de aplauso, de congratulações, e ele vai ficar decepcionado, porque não vai. Então, nós estamos desenvolvendo uma capacidade de entrega a um trabalho, porque no mundo espiritual, amigos, qual o trabalho que nós vamos ter no mundo espiritual depois da desencarnação? Pode ser o de limpar um determinado ambiente. Aí nós vamos ficar chateados porque nós vamos ter que pegar uma vassoura. Certo? Então tem muita pretensão. Às vezes nós temos muita pretensão de acharmos que nós vamos chegar num determinado plano no mundo espiritual e já vamos assumir ali uma. Por isso que eu digo aqui, eu digo aos irmãos aí do trabalho, eu digo sempre, eu estou coordenador, eu não sou coordenador. Estou. Agora, como eu estou transitoriamente nesse posto, eu tenho que buscar fazer o melhor que eu posso. E se o melhor que eu posso inclusive, ter que cobrar, eu vou ter que cobrar. Tem que cobrar porque o trabalho ali não é. Ali não é brincadeira, é brincadeira? Não é brincadeira. Então, o negócio ali é sério. Nós, particularmente, estamos lidando aí com companheiros de milênios. Quantas pessoas no mundo têm a oportunidade de poder resolver problemas com companheiros de 2.500 a 3.000 anos de história, de forma consciente como nós? Já pensaram nisso? Em quantas reuniões mediúnicas acontece o que tem acontecido na nossa? Com a pujança do que tem acontecido. Então são fatos para nós. Então eu preciso ser justo nessa geração, diante de mim nesta geração, na geração de um novo homem. Tá claro aí? Alguém quer trazer um comentário? Então nós fala Luiz, pode falar. Não, só para porque quando eu li também, agora você confirmou, quando eu vi também nesta geração, também me veio essa ideia de um processo evolutivo, né? A tentativa de reencarnação e reencarnação até que conquistar esse mérito, né? Exato. Mas mesmo assim, naquela ocasião, né? Há todo um trabalho bem assim, vamos dizer assim, não sei como é que eu consigo falar. Pegando aqui Noé, imaginando assim essa geração de Noé. Então, lá atrás, você vem todo o processo de reencarnação, trabalhando suas dificuldades, né? Suas inferioridades, suas dificuldades. Mas quando chega na encarnação, que você receberá, não sei se é o termo correto, uma grande tarefa,
compatível com o que você fez lá atrás, ainda exige da gente um grande esforço para receber essa tarefa e implementá-la. Porque a gente vai estar, parece como que na contramão do mundo. Exato. O mundo um sentido e você um sentido contrário. Exatamente. Se você fosse esquisito. E aí como diz assim, aí é uma questão de fé mesmo, porque você seguir esse ordenamento em que tudo aponta, ou quase tudo aponta, né, para que você aparentemente está errado, você tem que ter uma vivência para fortalecer essa vontade sua de continuar em frente. Exatamente. Você tem. Mas todos nós que lidamos na reunião mediúnica, por exemplo, nós já demonstramos no passado capacidade para as grandes coisas, pelo que nós temos visto aí, no campo aí do mundo, certo? Então hoje nós temos nossa capacidade operacional, nós temos. Agora nós estamos colocando essa capacidade operacional em algo que não dá glamour, é desconhecido do mundo, é obscuro para o mundo. E, inclusive, espíritas podem dizer que estamos sendo mistificados, iludidos, enganados, certo? Por isso que nós pedimos discrição e cautela para os amigos no que tange à divulgação dos fatos, dos acontecimentos. Então, e quanto mais empenho, no nosso caso particular, a gente demonstra, mais empenho, respeito, determinação, reverência para com os acontecimentos, é óbvio que mais investimento nós vamos receber. Mais investimento nós vamos receber, até, vamos dizer assim, com aquele propósito até de antecipar etapas. Antecipar etapas. Porque no planejamento de uma. Nós estamos falando aqui do planejamento da casa mental, da arca, mas nós podemos também englobar o planejamento para a reencarnação. Planejamento para a reencarnação. Então vocês vejam bem. Evidentemente, o que tem acontecido no nosso grupo não é um assunto de improviso. Houve um planejamento. Planejamento para esses acontecimentos. Então, nós saímos do mundo espiritual com um planejamento. E os espíritos que nos tutelam a caminhada, certamente tinham aquela preocupação. Puxa vida, será que vão dar conta? Será que vai acontecer? Não é? Será que vai acontecer? E aí algum vai dizer assim, ó, eu acho que sim, esse pessoal tem uma grande capacidade de ação, olha o que fizeram nos milênios. Então eles têm capacidade. Mas eles também têm muito orgulho, têm muita vaidade, têm muita ambição. Então os espíritos ficam naquela apreensão, entendeu? Fica naquela apreensão. Aí vai passando o tempo, bem ou mal, o planejamento vai se concretizando, aos trancos e barrancos, nós chegamos numa condição mínima, olha, chegaram, agora dá. Certo? Agora dá. Então solta. Como dizia o Honório nos estudos dele, solta os cachorros, pode soltar. Eles já estão com casca grossa lá, já vão dar conta, certo? Aí, esses acontecimentos aceleram
tem repercussões exponenciais que nós não temos condições de abarcar ou de antever. Temos, mas os espíritos superiores têm. Então eles podem dizer assim, olha, dá para acelerar um pouco mais o processo. Vamos fazer isso também. Vamos aproveitar. Vocês estão entendendo? Então, amigos, são acontecimentos aí de preparação, não é? De preparação. Então, nós não temos um alcance. Os espíritos têm dito que nós não temos ideia. Tem sido unânimes. Nós não temos ideia da importância, do alcance, das implicações, as implicações dos acontecimentos, né? Então, vamos no nosso trabalho. Porque a gente desenvolvendo obediência, porque nós ao estabelecemos aquele trabalho, nós estamos sendo obedientes a determinados princípios, certo? Por exemplo, nós ali temos em mente o Livro dos Médiuns e temos em mente o Desobsessão do André Luiz, que é um guia prático. Então, nós temos que partir do prático e não queremos inovar. Nosso negócio é consolidar o prático para que haja um investimento em outra área. Então, nós vamos ali demonstrando, vamos consolidando uma capacidade de ação e de trabalho fora dos holofotes, porque pelo que nós temos observado, ao longo do tempo nós gostávamos do holofote, das posições de mando, de supremacia, gostávamos do holofote. Hoje nós trabalhamos fora do holofote. Mas tem muita gente, infelizmente, que tem saudade do holofote. Não estou falando do nosso caso, não. Temos visto no movimento, que buscam os holofotes. Aí perde-se a qualidade, seriedade. Inicia-se o movimento de idolatria, de misticismo. Então nós estamos aqui, os médiums, por exemplo, os médiums que trabalham conosco, a capacidade desses médiums não é uma capacidade que foi conquistada no improviso, não. A capacidade mediúnica é elaborada ao longo dos milênios. Não é de uma encarnação para outra. Então, as médiums mais ostensivas, por exemplo, são espíritos que já trabalharam com a mediunidade em outros tempos. E, naqueles tempos, era a mediunidade interesseira, aviltada, com propósitos particulares, certo? Mas era o que tinha de melhor naquele tempo. Naquele tempo, é o que podia se fazer. E vamos imaginar essas irmãs nossas aí do campo da mediunidade, os irmãos, no futuro, com o aprimoramento das faculdades, certo? Então nós estamos aqui, o trabalho mediúnico é um laboratório extraordinário, nós vamos aplicar, e aí nós precisamos ser justos diante de Deus na geração de um novo estado de coisas, não só no plano interior, mas no mundo também. A partir do que vamos transformar. Então houve
porque eu te achei justo diante de mim nessa geração. Então, naquele tempo, porque houve uma anterioridade que ele não era justo. Então, aqui fica evidente, o Honório, no raciocínio dele, definiu que é evidente que ele era de Capela. Certo? Que a capacidade, gente, a capacidade de um profeta Jeremias, de um Elias, de um Daniel, ela é desenvolvida ao longo dos milênios. Ao longo dos milênios. Então eles vieram de Capela, de outro orbe. Fala, Ô, Luiz. Júlio, aí reforça, então, que Noé é um agrupamento, Grupamento. não é isso? Grupamento. Como nós que estamos lá no Camilo Chaves, somos um grupamento. Nós estamos trabalhando no dimensionamento de uma arca extraordinária. Então vejamos bem, se o símbolo da arca não cabe, se não cabe. Quantos espíritos nós temos recolhido os trabalhos de atendimento lá no Camilo Chaves ao longo do tempo? Não é uma arca? Estão sendo amparados, sendo tratados, estão estudando, outros vão para a reencarnação. Pode ser que tenha grupos que vá para outros mundos, não sabemos. Mas, inclusive, com as informações de ampliação do espaço físico da casa no mundo espiritual, nós vemos que é uma arca de grandes proporções. Um laboratório extraordinário. E nós precisamos de demonstrar para os amigos espirituais que eles podem confiar em nós. Podem confiar em nós. E nós não vamos, assim como nós no passado não fugíamos das batalhas, nós não vamos fugir agora também do empenho. Porque muitos desses irmãos que estamos recebendo foram massacrados por nós no passado e eles ainda não tinham condições de saber o que eles mesmos fizeram para merecer aquilo. Então eles são mantidos resguardados. Mas nós já temos condições hoje de saber o que fizemos. Que já passou do tempo, inclusive, certo? Pelo grau de conhecimento que nós vamos tendo, o importante em tudo isso é o foco no bem. Foco no bem. Fomos, já foi, já passou. Nós estamos fazendo o levantamento, não é? Estamos fazendo o levantamento, estamos identificando o levantamento para catalogar. E esses personagens complexos representam a capacidade de operação que nós vamos agora adotar numa outra área. A geração de novas coisas. Geração de novas coisas. Então, esse é o ponto aí importante para nós meditarmos. Então, nós temos, por exemplo, aí, nós estamos vendo que nós temos aí uma esteira no campo da injustiça. Né? Nós temos aí uma esteira. Eita. Espera aí, deixa eu fazer só um minuto. Vou fechar e vou abrir de novo aqui. Nós temos uma esteira de ações em determinada área, está muito bem definida aí não é? No que está dito aí, ó. Só um minutinho aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Depois eu volto.
para eu poder chegar na página que eu estava. Eu tive que fechar, porque senão ia me dar mais trabalho para arrumar. Fechar sem salvar, entendeu? Porque. Beleza, cheguei lá. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos lá. Dou-lhe. Então, nós temos aí uma complexidade, não é? No campo da injustiça, gerações, né? Da injustiça, da indignidade. E hoje nós estamos sendo chamados a reajustar. Sermos justos, né? Estamos vendo aí todo o passado, pelo menos uma parte do passado, e buscando a fidelidade ao preceito, ao compromisso assumido, e com coragem e determinação, enfrentando o que é necessário enfrentar para consolidar. Veja bem, no nosso campo particular, ali do trabalho prático, amigos, o que é exigido de nós é pouca coisa. Pouca coisa, é o comprometimento, é a assiduidade, a pontualidade, é pouca coisa. Uma vez por semana, não é? Pouca coisa. Então, por isso que é importante nós, repito, se nós assumimos, se nós levantamos a mão para participar, então vamos aproveitar a oportunidade. Então, aí nós estamos falando aqui da reunião mediúnica, mas tem as outras tarefas da casa, que os outros elementos que assumem também, que são importantes, sem sombra de dúvida. Nós não estamos menosprezando, não. Mas nós aqui que assumimos o compromisso com a desobsessão, precisamos ser fiéis à desobsessão. Então vamos lá. Comentários aí sobre essa parte? Alguém quer trazer? Nós ainda. O Luiz está querendo falar, Luiz? Não, agora não. Tá. Nós ainda estamos trabalhando numa área de vanguarda, pelo que nós temos observado. No movimento espírita, tem casas que não fazem reunião mediúnica. Tem casas que não fazem porque não tem elementos, tem casas que não fazem porque consideram que isso não é importante. E vai por aí. Não é? Então, por isso que é importante a nós. E o alicerce, a base de segurança é a prática do bem. Prática do amor, renovação, ajudar o próximo de maneira mais ampla possível, engajar aí nos. Hoje nós podemos fazer o bem até pela internet, pelo e-mail. Por e-mail. Eu sigo uma instituição de ajuda aos animais. O único trabalho que eu tenho é assinar, abaixo assinado e mandar mensagem pelo Twitter e pela rede social para incomodar aqueles que maltratam os animais, para eles mudarem de ideia. Estou fazendo o bem, veja bem. Até por e-mail a gente faz o bem hoje, pela rede social. Certo? Quando a gente procura aí divulgar coisas boas, não que nós não possamos compartilhar ou fazer uma crítica política saudável, construtiva. Sim, podemos, lógico. Somos cidadãos. Nós não podemos entrar no campo do ódio, da fake news. Isso que nós não podemos.
Não é? Porque tem um mandamento lá que diz não prestar falso testemunho. Já começa por aí. Inclusive o falso testemunho de eu dizer que sou uma coisa, mas eu fazer o contrário daquilo que eu prego, de forma intencional. E aí é o hipócrita. Aí é o hipócrita. E não saber identificar o certo do errado, o verdadeiro do falso profeta. Vai por aí. Vamos lá, então. Então, porque te hei visto diante de mim nessa geração? É que nos nossos dias, nossas elaborações e tarefas têm sido realizadas em consonância com o pensamento divino. O injusto é aquele que opera fora dos parâmetros que a própria consciência delineia para ele. Certo? Então, a consciência delineia um parâmetro, mas nós queremos intencionalmente operar fora desse parâmetro e queremos conciliar de alguma forma, acomodar, ajeitar. Isso não dá certo, não. Então é preciso sim, sim ou não, não. Não é? Paulo, por exemplo, logo depois que ele se converteu, ele foi conhecendo a casa do caminho, foi vendo as dificuldades e teve lá um problema sério com o Tiago, vocês se recordam? Certo? Então, sim, sim, não, não. Aquilo não impediu Paulo de continuar trabalhando. Então é isso, amigos. Porque se nós errarmos tentando acertar no âmbito da doutrina espírita, tem um peso muito menor do que nós propositalmente errarmos e tentarmos ajeitar a coisa de forma intencional. Aí é diferente. Porque nós ainda somos imperfeitos, o erro é natural. O erro é natural, tá? Muito bem, nosso tempo aí está esgotado. Eu não vou entrar no versículo 2, não. O versículo 2. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Nós vamos ver semana que vem. Que Jesus nos permita estar de volta.